É uma alegria estar aqui. Eu me emociono muito quando eu venho falar para um público em que eu identifico que é um público voltado à proteção da vida e da família brasileira. Me emociono e ao mesmo tempo eu me preocupo, porque enquanto vocês estão aí investindo tanto na proteção e na defesa da família, há pessoas dizendo que vocês não são normais. Estão falando muito mais, não só apenas que vocês não são normais, vão além. Estão dizendo que vocês têm que ser destruídos, que vocês precisam ser eliminados. Talvez alguns comecem aqui a falar agora, não, a senhora está exagerando, as pessoas não vão tão longe, vão sim. E infelizmente quem está dizendo que a família brasileira tem que ser destruída não é um grupo qualquer. Infelizmente isso nós encontramos num decreto presidencial. Está sobre nós, está em vigor nesta nação, está em plena execução um decreto presidencial que diz que a família brasileira tem que ser destruída. Acho que eu estou exagerando? Vou mostrar para vocês. O decreto presidencial do que eu me refiro é o 7037/2009. E aqui vem minha primeira dica. Um decreto presidencial que foi escrito no dia 21 de dezembro de 2009. Olha a data que ele foi escrita. Vésperas de Natal, vésperas de Ano Novo, quando a família estava toda preocupada e com os olhares voltados para as festas natalinas, festas de finais de ano, quando os grupos religiosos estavam todos organizando as suas festas, o Brasil é surpreendido com uma brincadeira dessa. Mas o que esse decreto diz com relação à família? Vou mostrar para vocês. Decreto presidencial 7037/2009 diz o seguinte, no objetivo estratégico 5, na ação programática D, está dizendo o seguinte, desconstrução da heteronormatividade. Vamos ler de novo? Desconstrução da heteronormatividade. Deixa eu traduzir. Destruição da heteronormatividade. Deixa eu falar mais claro. Destruição da família tradicional. Nós nunca podíamos imaginar que nós teríamos sobre essa nação um decreto presidencial que está regulamentando, influenciando e norteando todas as leis novas que surgiram a partir de 2009 e todas as políticas públicas em execução hoje. Sempre soubemos que este país tem uma influência enorme da teoria da desconstrução. Nós sempre soubemos que as legislações nos últimos anos que estavam sendo construídas, elas tinham uma influência do movimento de desconstrução, a teoria queer, mas nunca usaram de uma forma tão clara. As coisas aconteciam de uma forma meio camuflada, muito discreta, mas tiveram a ousadia, foram longe demais em usar a palavra desconstrução. Não conhecemos em nenhum outro país do mundo que se use a palavra desconstrução como foi usada aqui num decreto presidencial. E está lá, desconstrução da heteronormatividade. Eu até ficaria quieta, não aceitaria, mas me conformaria se tivesse escrito ali a construção da homonormatividade. Mas eles querem muito mais que construir no Brasil a homonormatividade. Eles querem pior, querem destruir a heteronormatividade. Isso me preocupa muito. Mas eu gostaria que logo esta nação tivesse um outro decreto presidencial. Sou cristã, sou pastora e o meu livro de regra e fé é a palavra de Deus, é a Bíblia. E lá na Bíblia eu encontro um versículo, lá no livro de Daniel, que quando Daniel saiu da cova dos leões, uma das mais lindas da história da humanidade, quando ele saiu da cova dos leões, o rei Dario escreveu um dos mais lindos decretos da humanidade, em que ele diz o seguinte, que todos os povos do meu reino tremam e temam diante do Deus de Daniel. Meu sonho como pastora, meu sonho como mãe, meu sonho como educadora, é que logo, logo nós tenhamos um outro decreto presidencial nesta nação, que não fale que é para se destruir a família brasileira. Meu sonho é que logo nós tenhamos um decreto presidencial que diga o seguinte, que todos os povos nessa nação chamada Brasil, que todos os povos desse país se levantem, e são muitos povos, contando com os tradicionais, nós temos mais de 220 povos nessa nação, que todos os povos se levantem em amor e em defesa à família brasileira. Sonho. Podemos chegar a isso? Podemos. E é uma esperança, e nós estamos lutando por isso. O que me move a andar pelo país inteiro, nos últimos anos, nos últimos meses, e o que me faz ir a igrejas, a universidades, comunidades, é um outro versículo que está na Bíblia, que está lá no livro de Provérbios, no capítulo 31, versículo 8.
Abre a tua boca em favor do mudo, em favor dos que não podem se defender. Esse versículo diz mais, em outras versões, erga a tua voz em favor daqueles que não falam, daqueles que não podem falar. E eu ergo a minha voz nesse momento, eu obedeço uma ordem, dizendo o seguinte: temos que nos levantar em defesa da família. Mas é só a família brasileira que corre risco aqui no Brasil? Não. A vida humana também está correndo risco. E mais, a liberdade religiosa também corre risco aqui no Brasil. Eu sou assessora jurídica lá no Congresso Nacional. Eu sou assessora jurídica de uma frente parlamentar que cuida das demandas que referem-se à vida. Tenho a honra de estar trabalhando e de ser assessora jurídica de um dos parlamentares que mais atuam na defesa da vida e da família, o deputado Harold de Oliveira. E no dia a dia nós fazemos um monitoramento de tudo que está acontecendo no Congresso Nacional. A nossa lista hoje tem mais de 870 propostas de lei que estão tramitando na Câmara, no Senado, em Assembleias Legislativas, na Câmara de Vereadores. Fiquem atentos, irmãos, as pessoas que estão me ouvindo, porque nem tudo está só no Congresso Nacional, também nas câmaras de vereadores do Brasil, nas Assembleias Legislativas do Brasil, mas a gente também tem acompanhado o que tem acontecido em forma de políticas públicas nessa nação. Eu podia trazer aqui hoje uma lista com mais de 870 propostas. Vocês iam ficar impressionados com o que eu tenho. Mas eu vou trazer apenas um projeto de lei. Eu podia trazer os outros 870, mas eu vou falar para vocês de apenas um projeto de lei que está tramitando hoje no Congresso Nacional, que afeta diretamente a vida humana, a família, a igreja, a liberdade religiosa e as liberdades fundamentais, as liberdades individuais nessa nação. Vou dizer para vocês, que projeto de lei é esse? Aonde ele está? Nós já temos um decreto presidencial. Nós já temos aqui um decreto que está em vigor, que nos preocupa, um decreto que tem nos colocado em situações delicadas nessa nação. Mas eu vou dizer agora para vocês de uma proposta que está lá tramitando no Senado Federal. Que proposta é essa? Eu quero dizer para vocês do projeto de lei 236/2012. Que projeto é esse? Reforma do Código Penal Brasileiro. Já ouviram falar sobre isso? Com certeza todos vocês já ouviram falar sobre isso. Esse projeto de lei, ele entrou no Senado Federal em 6 de julho, entre 6 e 7 de julho de 2012, novamente às vésperas de um recesso parlamentar. Assim como o decreto presidencial 7.037 foi escrito durante o recesso parlamentar, quando os parlamentares cristãos, pró-família, pró-vida, estavam indo para suas casas, estavam deixando o Congresso Nacional no recesso, o Brasil foi surpreendido com aquele decreto presidencial. Agora, os mesmos parlamentares que fazem o enfrentamento na defesa da vida e da família são surpreendidos no Senado com o projeto de lei da reforma do Código Penal. Nós sabemos que o Código Penal brasileiro precisa ser mudado, precisa ser atualizado. Ele é de 1940. Há muito tempo que o Congresso Nacional está querendo fazer a reforma. Mas eles não tomaram a iniciativa, porque sabiam que iam tocar em pontos muito polêmicos. Mas o que eles fizeram agora nessa legislatura? Sob a influência do Plano Nacional de Direitos Humanos, do Decreto Presidencial 7.037, vamos reformar o Código Penal. E passou-se para a sociedade brasileira a ideia de que havia necessidade de reformar urgente para acabar com o crime no Brasil. Vai aqui uma dica. Não é criando mais leis penais que nós vamos acabar com o crime no Brasil, não. Não é criando novas leis penais ou aumentando penas que nós vamos acabar com o crime no Brasil. Nós sabemos que nós só vamos acabar com o crime no Brasil quando nós tivermos políticas públicas sérias. Nós vamos acabar com o crime no Brasil quando os nossos jovens tiverem acesso ao mercado de trabalho. Nós vamos acabar com o crime no Brasil quando nós tivermos educação de qualidade nessa nação, quando todos tiverem acesso à saúde. Mas nós vamos acabar com o crime no Brasil também quando os corruptos deixarem de roubar a verba pública, da segurança pública e encaminhar para verdadeiras políticas de segurança pública. Assim nós vamos acabar com o crime e com a violência no Brasil. Mas o Senado disse que nós tínhamos que aprovar urgente para acabar com o crime no Brasil. Entendemos necessário reformar o Código Penal, mas sabemos que ele não vai ser a única solução. E aí a gente começou a ver toda uma movimentação de que tinha que se aprovar correndo. Aí no dia 6 de julho,
os juristas escreveram uma proposta para a reforma do Código Penal. Não foram os senadores que escreveram, não. Deixa eu dizer para vocês. Nenhum senador teve a coragem de escrever as besteiras que eu vou mostrar para vocês. Nenhum senador teve a coragem de afrontar a vida, a família, a sociedade brasileira e a igreja da forma como eu vou mostrar a vocês. O que eles fizeram? Chamaram um grupo de juristas que foram chamados os ilustres, os notáveis. E esses ilustres notáveis eram 17 homens, depois eles ficaram num grupo com apenas 16, falar em nome da sociedade brasileira, e eles não tinham nenhum direito de falar em nome da sociedade brasileira, porque não foram eleitos para isso, não tiveram voto da população, não nos ouviram, não ouviram os grupos sociais, não ouviram os grupos religiosos, escreveram uma proposta. Mas a proposta que eles estavam escrevendo era tão ridícula, tão absurda, que os assessores cristãos, os deputados cristãos, inclusive o deputado Haroldo de Oliveira, que estava acompanhando todo aquele processo que eles estavam escrevendo, toda aquela proposta, nós não acreditávamos que a proposta fosse se transformar em projeto de lei. Ela era tão ridícula e ela tinha tantos absurdos, vou contar só um absurdo engraçado para vocês. Tá lá, os notáveis, os nobres juristas escreveram o seguinte: crime de lesão corporal, machucar alguém, agredir alguém, 6 meses de cadeia, a pena será 6 meses de cadeia. Aí eles criaram o capítulo de proteção aos animais. Machucar um animal, 4 anos de cadeia. Inclusive, a gente fala por aí, numa forma brincando, irônica, para vocês sentirem a realidade. Se o cachorro do seu vizinho te morder, tu bate no vizinho, porque são só 6 meses de cadeia. Porque se tu bater no cachorro, são 4 anos. Olha que absurdo! Olha como eles relativizam a vida, olha o valor que eles dão à vida humana. E aí a proposta foi apresentada para o Congresso Nacional, nós acreditávamos que o Senado não ia receber, em menos de 40 horas. Para nossa surpresa, o Senado Federal, às vésperas do recesso parlamentar, transformou aquela proposta absurda em projeto de lei 236/2012. Aí nós nos assustamos, epa, tem alguma coisa errada aqui. Aí os deputados e senadores saem do recesso e a gente ouve nos bastidores do Senado que era para aprovar isso até dezembro de 2012. Mas por que essa pressa? Não, para acabar com o crime no Brasil. Olha os argumentos. Vou dar uma dica aqui. Preste bem atenção e comece a questionar todos os argumentos e todas as justificativas que se passa para a sociedade quando querem impor alguma coisa aqui. Deixa eu dizer, vamos liberar, vamos aprovar o projeto urgente para acabar com o crime no Brasil. E depois usaram um outro argumento. Vamos aprovar até dezembro, queriam até dezembro de 2012. Sabe qual é o motivo? Dar de presente para o presidente Sarney, que era o presidente do Senado na época, a honra de entrar para a história como o homem que reformou o Código Penal. Eles pensam que nós somos idiotas, eles pensam que nós somos bobos, tinham pressa de aprovar a reforma do Código Penal até dezembro de 2012, eu vou mostrar para vocês por quê. Eu vou mostrar por que eles tinham tanta pressa em aprovar a reforma do Código Penal. Nós fomos conversar com o senador Sarney, um grupo de parlamentares cristãos foi conversar com ele, teve uma reunião, ele entendeu a gravidade, ele entendeu que não podia e não devia aprovar tudo isso em menos de 6 meses, porque a reforma do Código Civil demorou lá na Câmara mais de 20 anos para ser aprovada. Aí agora pegam temas tão polêmicos que diz respeito à vida humana, a liberdades, a direitos individuais e querem aprovar em 6 meses. Mas vocês querem saber por que eles queriam aprovar correndo? Deixa eu mostrar para vocês. Eu podia trazer uma série de coisas que esse projeto tem que afetam diretamente a vida humana e a família. Mas eu vou mostrar algumas para vocês. A primeira, o que eles queriam com essa proposta? Descriminalizar o aborto no Brasil. Os ilustres juristas, os notáveis, disseram que era para liberar o aborto no Brasil e escreveram lá até o 3º mês. E sabe de que forma? Com que critério? Basta uma mãe ter um laudo psicológico que não quer ser mãe, que não está pronta, que não deseja ser mãe, que ela teria o aborto garantido no Brasil, segundo a proposta dos juristas e que está no Senado, projeto de lei 236/2012. Queridos, no Brasil, o psicólogo não pode dar uma receita para analgésico para dor de cabeça. Mas se esse projeto de lei passasse, ele ia poder receitar a morte. Olha a incoerência!
Que loucura é essa? Vocês têm ideia do que ia acontecer de consultórios no Brasil, de psicólogos, de prontidão para dar laudos para as mulheres abortarem, porque eles iam dizer que elas não estavam prontas para abortar? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, o tema volta para o Congresso Nacional. Há mais de 20 anos se tentam liberar o aborto no Brasil. O projeto de lei mais antigo estava na Câmara, era o 1135/91. Vejam só, 91 é um ano. Há quantos anos os deputados cristãos estão fazendo enfrentamento para não se liberar o aborto no Brasil? Mais de 20 anos. O 1135/91 foi sepultado em dezembro de 2011. Olha a coincidência. Dezembro de 2011 ele é oficialmente arquivado. Julho de 2012, começa-se lá no Senado novamente a discussão. Eles não vão desistir. Os movimentos pró-aborto no Brasil não vão desistir. Eles querem a legalização do aborto no Brasil. E aqui vai uma outra dica que eu vou estar dando para vocês. Quem está por trás de toda essa movimentação? Quem tem interesse de se liberar com tanta urgência o aborto no Brasil? Fiquem espertos. Estamos pedindo lá na Câmara agora uma CPI do aborto. Nós vamos provar. Nós vamos mostrar os interesses escusos que estão por trás da questão do aborto no Brasil. Uma delas, o interesse financeiro. Nós vamos provar e eu vou mostrar uma imagem aqui agora para vocês. Vocês vão entender o que eu estou falando. Há fundações milionárias financiando a campanha pró-aborto no Brasil. Ou vocês acham que esses grupos que estão patrocinando novelas, que estão patrocinando passeatas, estudos e pesquisas e cientistas saindo do Brasil para fazer mestrado lá fora, eles não têm dinheiro? Eles não estão investindo muita verba nas campanhas pró-aborto do Brasil? Nós vamos provar, uma das fundações que nós vamos provar, Fundação Ford, nós vamos mostrar o que ela está investindo no Brasil nas campanhas pró-aborto. Vocês vão se assustar, há interesses escusos. Fala-se de liberar o aborto no Brasil sob todos os argumentos. Sabe qual argumento que eles usam, que mais usam? Que aborto é questão de saúde pública, que morre-se milhares, milhões de mulheres no Brasil por causa do aborto. Mentira! Não morre tantas mulheres no Brasil por causa do aborto. Isso é uma grande mentira. Vai no site do DataSUS, vá no próprio site do Ministério da Saúde, vocês vão ver. Em 9 anos, menos de 390 mulheres morreram no Brasil por causa do aborto. Deixa eu dizer uma coisa, é sério? É sério. O número ainda é alto, mas eles multiplicam isso por milhares e por milhões. Manipulam números, manipulam dados, manipulam informações, manipulam estatística para convencer a sociedade brasileira de que precisamos liberar o aborto para acabar de morrer mulheres no Brasil. Mentira! O aborto não é a primeira causa morte de mulher no Brasil. Aí, quando eles viram que nós estávamos provando que os números não existem, começaram a mudar o argumento. Mas nós tivemos coragem de pedir para o ministro mostrar se morrem milhares de mulheres, mostre os milhares de atestados de óbitos, não existe. E aqui vai um argumento para você que defende a vida. Quando forem falar com você que muitas mulheres no Brasil morrem por causa do aborto, pede para mostrar onde estão os túmulos. Pede para mostrar os atestados de óbitos. É mentira, isso não existe. Como eles viram que a questão do número não estava mais convencendo, vieram com outro argumento e que os juristas também estão usando. Vamos liberar o aborto no Brasil para acabar com o crime. O governador de um grande estado do Brasil chegou a dizer isso em público. Vamos liberar o aborto para acabar com o crime no Brasil. Ele quis dizer que crianças de comunidades pobres já nascem bandidas. Deixa eu dizer uma coisa para as autoridades que pensam assim, crianças pobres não são bandidas, são tesouros. A criança pobre não nasce bandida. Vai aqui um recado para você. Quer acabar com o crime no Brasil? Escola para as crianças. Quer acabar com o crime no Brasil? Educação para os nossos jovens, faculdade para os nossos jovens. Aborto não é solução para crime. Alguns países no mundo liberaram o aborto pensando isso, mas já voltaram atrás porque viram que a criminalidade e a violência não diminuiu em nada. Mas usam esse argumento no Brasil? Vamos liberar o aborto para acabar com o crime? Vai argumento para vocês. Vão para o debate. Nós temos que nos levantar em defesa das crianças. O versículo que eu falei aqui no início é: abre a tua boca em defesa dos que não podem se defender. É uma ordem que está na Bíblia, não é só para cristão. É uma ordem lógica. Abre a tua boca em favor dos que não podem se defender. Se tem alguém que não pode se defender, é a criança que está na barriga da mãe.
E por falar em criança, aqui vai uma outra dica para vocês, queridos. Uma dica preciosa. Quando nós vamos para debate sobre aborto com os abortistas, eles não querem que eu fale abortistas. Mas eu não tenho outro termo. Quem torce pelo Flamengo é flamenguista. Quem torce pelo aborto é abortista. Então, quando a gente vai para o debate com os abortistas, eles não querem que a gente fale o que está na barriga da mãe, é criança ou bebê. É para falar apenas que é feto e embrião. Deixa eu dar uma dica para vocês. Mude o discurso. Comece a falar a partir de agora. Criança, bebê, vida. Isso tem uma importância muito grande. Nós começarmos a assumir que, de fato, o que está na barriga da mãe é criança, é bebê, é vida. Infelizmente, eu tenho encontrado muita gente no Brasil dizendo, pensando igual os juristas e alguns senadores e alguns deputados, que até o 3º mês de vida não tem vida. Até o 3º mês de gestação não tem vida. É um amontoado de células. Deixa eu dizer uma coisa, eu sou religiosa. A minha Bíblia diz o seguinte, que quando eu era uma substância informe, o Senhor já me conhecia e já me chamava pelo nome. A vida a partir da concepção. A vida a partir da concepção. E nós não podemos nos afastar dessa realidade, não podemos nos afastar dessa verdade. No projeto de lei que estava lá na Câmara, o 1135/91, havia uma emenda que era para liberar o aborto no Brasil até o 9º mês de gestação. 9º mês de gestação. Deixa eu dizer uma coisa, vocês sabiam que alguns estados americanos fazem o abortamento depois do 5º mês de gestação? Você sabe como que é o abortamento de uma criança com mais de 5 meses de gestação? As pessoas não entendem, não conseguem compreender, mas eu vou falar, porque vocês precisam entender que a coisa é muito séria. Nesses estados, a legislação diz o seguinte, se o bebê morrer na barriga da mãe, ele é aborto, é aborto. Se morrer fora, é assassinato. Então, o médico tem que ter cuidado com a legislação e tem que se observar no abortamento que a criança morra na barriga da mãe. Então, eles dão remédio para matar o bebê e se o remédio não der certo, eles fazem um procedimento cirúrgico. Então, eles retiram a cabecinha do bebê da mãe, do útero da mãe e escutam. Se houver batimento cardíaco, eles cortam essa veia para que a criança morra com o corpinho dentro da barriga da mãe. É aborto ou é assassinato? Isso é assassinato? Nós não podemos aceitar. Nós, como cristãos, como defensores da vida e da família, não podemos aceitar o abortamento em nenhuma situação. Agora eles usam outro argumento. Não está muito... a sociedade não está absorvendo muito que milhões de mulheres morrem, não está absorvendo que vai acabar com o crime. Eles estão dizendo o argumento mais forte deles agora, que é direito da mulher. Que a mulher tem o direito de decidir sobre o seu corpo. Concordo. A mulher faça o que ela quiser com o corpo dela. Mas o que está dentro da barriga dela não é corpo dela, é um outro corpo. E a mulher não tem o direito de matar a criança que está em seu ventre. Vamos nos levantar em defesa das crianças no ventre materno. Eu me preocupo muito com o que já está acontecendo. Estão lá querendo há 20 anos liberar o aborto. Não é lei federal. Não está liberado. No Brasil, o aborto só pode acontecer em 2 situações, que não é criminalizada. No caso de estupro, quando gera uma gravidez, ou no caso de risco de saúde para a mãe. Então, nessas 2 situações, o Código Penal não criminaliza. Mas o que está acontecendo hoje? Estão tentando no Senado, tentaram na Câmara, os juristas estão falando, mas o que está acontecendo hoje? Temos políticas públicas. Não é lei, mas já há políticas públicas dizendo, liberando e fazendo apologia e incentivando o abortamento no Brasil. Deixa eu mostrar para vocês essa norma técnica que foi escrita há alguns anos atrás, ainda quando o ministro Serra ele era ministro da Saúde, essa norma técnica de prevenção, de atendimento às pessoas vítimas de violência. Basta uma mulher chegar na rede especializada de saúde e dizer que foi estuprada, que ela vai fazer o aborto. Ela não precisa provar, ela não precisa de boletim de ocorrência, basta ela dizer que ela foi estuprada, ela já tem o aborto garantido. Aí vocês falam assim, mas então está liberado? Está praticamente liberado, porque nós já temos uma norma técnica, uma regulamentação no Ministério da Saúde que diz basta a mulher dizer que foi violentada sem uma testemunha, sem uma prova. Recentemente, fomos surpreendidos com algumas iniciativas do atual ministro da Saúde.
Todos os últimos ministros da saúde, os 5 últimos, tiveram iniciativas pró-aborto. Mas deixa eu mostrar deste atual ministro, pode passar. Essa cartilha, protocolo misoprostol. Vocês sabem o que é misoprostol? É o Citotec. O Citotec é o remédio usado para aborto. Esse remédio, Citotec, só pode ser usado nos hospitais especializados que fazem aborto com autorização da lei. Mas o ministro da Saúde agora, dezembro de 2012, outra pegadinha, finalzinho de ano, fez essa cartilha. É uma cartilha pequenininha que você carrega no bolso. E nós fomos ler a cartilha. E a cartilha era ensinando como usar o Citotec, o tal remédio Citotec. Aí perguntamos para o ministro, por que o senhor fez essa cartilha? Por que foi feito? Os deputados mandaram um requerimento. Por que o senhor fez a cartilha? Sabe qual foi a justificativa? É para um médico aprender a usar o remédio. Queridos, o médico fica 6 anos numa faculdade. O médico faz 2 anos de residência e não sabe ler bula de remédio. Precisa o ministro da Saúde, com verba pública, com os nossos impostos, com os nossos recursos, fazer uma cartilha para o médico aprender a usar o Citotec? Um detalhe, fomos olhar a primeira edição. Volta lá para mim. A primeira edição, tá lá, ó, primeira edição. Fizeram 268 mil exemplares na primeira edição. Aí perguntamos ao Ministério da Saúde, os deputados evangélicos perguntaram, quantos médicos ginecologistas tem no Brasil? Sabe quantos? 40 mil. E fizeram 268 mil cartilhas dessa na primeira edição. Estão rindo da gente. Eles estão aprontando sob os nossos olhos e a gente não está entendendo o que está acontecendo. Política pública de apologia ao aborto no Brasil. Descobrimos onde essas cartilhas vão ser distribuídas. Nos postos de saúde do Brasil inteiro. Sabe aonde ia chegar essas cartilhas? Nas meninas que vão para os bailes funks e que engravidam e que não sabe abortar depois, porque a pílula do dia seguinte não está funcionando, então o ministro ia ensinar como usar o Citotec, o remédio abortivo. E vai aqui uma outra dica, ó. Quem está usando a pílula do dia seguinte, achando que ela é preventiva, ela não é preventiva, ela é abortiva. Leiam a bula. Leiam a bula. A pílula do dia seguinte, ela não é preventiva, ela é abortiva. Então agora o governo distribui centenas de milhares de pílulas no dia seguinte, vai nos postos de saúde. A distribuição é gratuita. Agora também estão ensinando como usar o Citotec. Cultura de morte. Infelizmente, nós vivemos no Brasil uma cultura de morte. O versículo que eu li, que eu leio na Bíblia, que eu trouxe aqui, diz o seguinte, abre a tua boca em favor dos que não podem se defender. Mas o que a gente vê, uma instituição de cultura de morte no Brasil com patrocínio público. Um outro aparelho que descobrimos, que está sendo distribuído nos postos de saúde do Brasil todo, a 1000, aspiração manual intrauterina. O que tem no útero para ser aspirado? E o aparelho distribuído sem critérios, nós descobrimos que na região amazônica do Brasil, até agentes de saúde estavam recebendo esse aparelho. O que eles vão aspirar no útero? Bebês. Gastando muito dinheiro com o tal do A1000 e ninguém está fiscalizando. Descobrimos também que o Ministério da Saúde não para por aí. Descobrimos agora recentemente, o deputado Haroldo de Oliveira, inclusive, fez um requerimento perguntando como que se deu isso. Funcionários do Ministério da Saúde, preste atenção no que eu vou falar, indo para fora do Brasil, fazer curso, treinamento de como fazer aborto seguro. Eles têm tanta certeza que vão liberar o aborto no Brasil, que os funcionários já estão indo para outros países aprender a fazer curso de abortamento. É o Ministério da Saúde que não tem dinheiro para a cirurgia de catarata nos velhinhos. O Ministério da Saúde que não tem dinheiro para construir postos de saúde no Brasil. O Ministério da Saúde que não dá leito para os hospitais, as pessoas estão morrendo nos corredores do Brasil, está mandando funcionários para fora do Brasil aprender a fazer aborto. Eles têm certeza que isso vai passar. Não dá. Não dá para a gente ficar quieto. Não dá para a gente se calar diante disso. Mas também nós temos uma novidade recente no Brasil. Conselho Federal de Medicina se levantou recentemente e publicou uma resolução que o Conselho Federal de Medicina é a favor do aborto no Brasil. Hipócritas. Posso falar que são hipócritas? Primeira hipocrisia. Deixa eu dizer aqui agora para vocês. Só defende o aborto quem já nasceu. Vocês já viram isso? Hipócrita, quem defende o aborto já nasceu. Vocês já viram uma marcha de fetos e embriões na rua pedindo para serem abortados?
Agora vem os médicos brasileiros dizer que é para liberar o aborto até o 3º mês. Com que interesse eles têm nisso? Qual o interesse disso? Vou dizer, é financeiro também. É financeiro. Ou vocês acham que se liberar o aborto no Brasil, nós não vamos ter uma série de clínicas abortivas e gente ficando milionário no Brasil? Porque as madames não vão lá nos postos de saúde, não vão na rede pública. As madames vão nas clínicas particulares. Então é muito cômodo para os médicos defenderem que tem que se liberar o aborto no Brasil. Há interesses por trás disso. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Há um outro interesse com relação ao aborto que poucas pessoas falam no mundo. É uma meta da ONU. A ONU estabeleceu a legalização do aborto em alguns países como controle populacional. Talvez alguns de vocês aqui agora falem, epa, então acabou. Se a senhora está dizendo que é uma meta da ONU, então não tem mais jeito? O Brasil vai liberar o aborto logo? Eu digo que tem jeito sim. Esta é uma nação cristã. E a vontade da maioria tem que prevalecer. Em todas as pesquisas publicadas, o povo brasileiro disse, na sua maioria esmagadora, que é contra a liberação do aborto. Grupos sociais, grupos de mulheres, grupos feministas não vão poder impor a essa nação cristã, a liberação do aborto no Brasil. Chega. Chega dessa brincadeira de minorias mandar na minha nação. Vamos nas ruas, vamos perguntar se as mulheres querem realmente o aborto. Ah, mas nós temos que controlar a população. Quer controle populacional? Políticas públicas sérias de planejamento familiar, não abortamento. Aborto não é solução para nada, gente. Aborto é crueldade. Aborto é sangue. Aborto é dor. Aborto é sofrimento. Aborto não é violência só contra a criança, não. É violência contra a mulher também. Mas deixa eu mostrar uma outra coisa que ninguém fala. Os interesses financeiros. Tá aqui, ó. Tô trazendo uma tabela oficial. Olha ali a fonte. Vão na internet. Galera, ó, a galera que tá me escutando aqui, ó. Facebook não é só para namorar, não. Facebook é para você pesquisar. Rede social é para você ler, você pesquisar. É busca de conhecimento também. Bora lá, vamos divulgar isso aqui, ó. Passe no Facebook, tabela oficial. Olha quanto custa um procedimento de um embrião fresco e de um embrião congelado. As pessoas não sabiam que tem dinheiro por trás disso? Deixa eu mostrar outra tabela, pode passar. Olha lá, quanto custa um fígado de 8 semanas de gestação? $150. Quanto custa um cérebro de 8 semanas de gestação? $999. E quem compra? Vou dizer para vocês. As indústrias de pesquisa, de medicação e de vacina precisam de tecido humano para fazer experimentos. A indústria da cosmética também compra tecidos humanos. E essas indústrias de pesquisa estão muito interessadas nos embriões humanos brasileiros. Ninguém fala isso. Por que eles têm interesse no embrião humano brasileiro? Por que eles querem tanto a liberação do aborto no Brasil? Vou dizer. Ninguém fala, mas eu vou dizer. Qual é a nação que um único embrião pode ter a carga genética do branco, do índio e do negro? Qual é a nação? Brasil. Os cientistas descobriram que o nosso embrião tem valor no mercado de pesquisa, tem valor no mercado científico. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Os cristãos dessa nação já sabiam há muito tempo que o nosso embrião, que as nossas crianças são diferentes. Nós temos promessa para essa nação que este aqui é um povo diferente, que este aqui é um povo que nasceu para abençoar as nações, é um povo que nasceu para ser próspero, é um povo que nasceu para ser abençoado. Esta nação é diferente. O mundo que se cuide, porque nós estamos chegando. Querido, não podemos aceitar a questão do aborto no Brasil. Pode passar? Tem vida ali. Mas eu vou mostrar para vocês agora uma imagem em que não traz vida. E essa imagem precisa ser vista e revista. Muita gente não quer mostrar para criança e para adolescente porque choca, mas eu preciso mostrar para vocês essa imagem. Pode passar? Essa imagem é muito forte. Vocês vão assistir daqui a pouco umas cenas do filme A Dura Realidade. Assiste esse filme da Associação Nacional Pro Vida, Pro Família. Vou passar algumas imagens agora. Assiste essas imagens. O mais sublime
A vida é o valor maior, reflexo de Deus, que é fecundidade, fruto do mais perfeito amor. Eis pra nós um verdadeiro milagre. A vida é um valor maior, reflexo de Deus, que é fecundidade, fruto do mais perfeito amor. Eis pra nós o verdadeiro milagre. A sua presença em nós nos une em aliança, pois o Senhor nos traz vida plena em abundância. A vida é o valor maior, reflexo de Deus, que é fecundidade, fruto do mais perfeito amor. Eis pra nós o verdadeiro milagre. A vida é um valor maior, reflexo de Deus, que é fecundidade, fruto do mais perfeito amor. Eis pra nós O verdadeiro milagre. O mesmo projeto de lei que quer a liberação do aborto no Brasil, escrito por juristas, e está tramitando lá no Senado, também quer mais uma coisinha, que é a legalização da eutanásia no Brasil. Deixa eu dizer uma coisa, isso é muito sério. O que nós estamos vendo é uma vontade e iniciativas para se instituir no Brasil uma cultura de morte. O que é eutanásia? A eutanásia é uma pessoa está doente, o médico ir lá aplicar um remédio, aplicar uma injeção e matar essa pessoa. Diferente da ortotanásia. A ortotanásia, o Conselho Federal de Medicina já está regulamentando, que a pessoa está doente, está em coma, está em estado terminal e o médico vai tirando as terapias que a mantém viva. Mas os juristas querem mais com isso. Eles querem a eutanásia aqui no Brasil. Eles querem que seja liberada a eutanásia e com a participação da família. Está lá no artigo 122 desse projeto de lei que nós falamos, o 236, está lá, liberar a eutanásia no Brasil com a participação da família. Agora me diga uma coisa, pense um tio rico milionário na UTI em coma. Será que os sobrinhos não vão assinar para que ele passe por eutanásia? O que mais me preocupa é quem está de fato por trás dessa história de eutanásia. De quem é o interesse de liberar a eutanásia no Brasil? Será que planos de saúde não estão por trás disso? Sabe por quê? É muito caro manter um velhinho pobre na UTI do Brasil. É muito caro manter uma criança pobre. Uma diária de UTI é muito cara. Quem está por trás dessa intenção de se liberar a eutanásia no Brasil? Abre a tua boca em favor dos que não podem se defender. Uma pessoa em coma não pode se defender. Nós temos que nos levantar como cristãos nessa nação e dizer que nós não aceitamos a eutanásia. Deixa eu dizer uma coisa, deixa eu mostrar uma imagem para vocês. Essa imagem aqui, agora em Bruxelas, na Bélgica, 2 irmãos de 45 anos, eles tinham um diagnóstico que eles eram surdos e tinham um diagnóstico que poderiam ficar cegos. Antes
de se confirmar que eles ficariam cegos ou não, eles pediram eutanásia. Aos 45 anos, no dia 14 de dezembro de 2012, eles foram executados. Os médicos talvez fiquem bravos comigo porque eu falo a palavra execução, mas para mim é execução, é assassinato. A Bélgica agora já quer rever a legislação, já quer estender lá a eutanásia para criança, porque até essas mortes só era permitido para adulto, já quer estender para crianças. Vocês acham que se a eutanásia no Brasil passar, como os juristas escreveram no Código Penal, automaticamente não vai ser estendida no Brasil para criança? Sabe quem serão vítimas nessa nação? As crianças pobres do Nordeste, as crianças pobres do Norte da região ribeirinha, as crianças indígenas, as crianças de áreas indígenas serão alcançadas pela eutanásia. Nós não podemos aceitar. Vocês viram que eu falei que um único projeto de lei alcança tanto a vida humana no Brasil? Mas vocês acham que para por aí? Não. Deixa eu mostrar para vocês o mesmo projeto de lei que quer legalizar o aborto, que quer legalizar a eutanásia, também quer criminalizar a homofobia, de uma forma jamais pensada. Esse projeto também alcança a família. Deixa eu mostrar para vocês. Todos vocês já devem ter ouvido falar do PLC 122 que está no Senado, que vai colocar muitos religiosos na cadeia. Mas a forma como está escrita, a homofobia nessa proposta, ela é muito pior. Deixa eu mostrar para vocês. Em todos esses artigos dessa proposta do Código Penal está o crime de homofobia. Por exemplo, quem falar contra a prática da homossexualidade vai responder por crime de tortura no Brasil. Quem falar sobre a prática da homossexualidade vai responder por crime de racismo, por crime de terrorismo, vai responder por crime contra a humanidade. Vocês não têm ideia. Se essa proposta passar, os pastores, padres religiosos e os pais que não aceitam a prática da homossexualidade terão a sua liberdade, com certeza, em risco. Eu estou falando isso porque está escrito. Eles querem criminalizar a homofobia nessa nova proposta do Código Penal, do primeiro ao último artigo. E aqui vou dizer uma coisa para vocês. Cuidado com a diferença entre o homossexual e o movimento gay. Vamos prestar atenção. O homossexual é um ser humano que precisa ser amado, deve ser amado, protegido e ele detentor de todos os seus direitos. E nós entendemos isso e nós respeitamos e nós amamos. Falam que os religiosos são homofóbicos, mas não tem um crente, um evangélico na cadeia preso porque matou um homossexual. Quem há anos está na rua acolhendo os homossexuais nessa nação são as igrejas evangélicas. Quem está à noite na rua levando comida, levando roupa, levando agasalho para os homossexuais que estão se prostituindo é a igreja evangélica. Quem acolhe o homossexual pobre é a igreja evangélica. Nós não somos homofóbicos. A igreja evangélica não é homofóbica. Mas o movimento gay é diferente do homossexual. O movimento gay, não se engane, é um movimento partidário, ideológico e político. E eles estão dispostos a enfrentar todas as outras instituições que são contrárias ao que eles pensam. Eles agora declararam uma guerra contra a igreja evangélica. Esse movimento tem que ser observado. E eu vou perguntar uma coisa para vocês. Depois que o movimento gay começou a receber tantas verbas públicas, depois que as instituições de homossexuais começaram a receber tantas verbas públicas, o que de fato mudou na vida do homossexual pobre da sua cidade? O que está chegando de verdade para o homossexual pobre da sua cidade? Nada. Mas os movimentos gays, mas as associações LGBT estão milionárias. Procure. Vá procurar no site do Ministério do Planejamento, no site dos outros ministérios todos, a verba pública que está indo para essas instituições. Eles usam de armas, inclusive, não recomendadas. Eles jogam sujo contra a igreja, contra a vida, contra a família, contra a sociedade. Ah, eu estou exagerando? Há 16 anos atrás, nós falávamos que nós íamos ter uma ditadura gay no Brasil. O que nós estamos vivendo hoje? Uma ditadura gay. Há uma imposição ideológica no Brasil e quem diz que não aceita é perseguido. Ou vocês acham que eu estou exagerando? Deixa eu mostrar para vocês uma situação. O movimento gay ele é articulado, ele é organizado
e ele sabe usar muito bem as armas regimentais que estão lá na Câmara. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá vendo esse projeto de lei aqui? 3960/2008. Esse projeto de lei é o projeto de lei que institui o Ministério da Pesca no Brasil. O presidente Lula mandou para a Câmara dos Deputados no ano de 2008 o projeto de lei 3960, que institui o Ministério da Pesca. O projeto de lei foi recebido na Câmara dos Deputados e os parlamentares eram a favor da instituição do Ministério da Pesca, mesmo que houve uma discussão que vai criar mais cargos, mais verbas públicas investidas em cargos públicos, vai gerar mais gasto para os cofres públicos. No geral, havia-se uma expectativa que, se criando o Ministério da Pesca no Brasil, o segmento seria melhor acolhido, o segmento receberia mais fomentos, os pescadores teriam uma instituição para estar levando suas reivindicações, os pescadores seriam melhores atendidos. Então, os parlamentares cristãos ficaram quietos, não, nós aceitamos o ministério, vamos votar a favor. E o projeto seria votado numa terça-feira lá na Câmara dos Deputados, numa comissão especial. No sábado, nós descobrimos a emenda 34 que estava anexa a esse projeto. Querem que leia comigo a emenda 34? Vamos aqui, ó. O projeto de lei era para criar o Ministério da Pesca, 3960/2008. Uma parlamentar apresentou dentro do projeto de lei, a pedido do movimento gay, por isso que eu estou falando que ele é um movimento ideológico, político, partidário, a pedido do movimento gay, apresentou a emenda 34, dizendo o seguinte: cria-se no Brasil Conselho Nacional da Promoção da Cidadania LGBT. Vocês entenderam o que eu falei? O projeto de lei era para criar o Ministério da Pesca. Aí uma parlamentar vai lá, apresenta uma emenda para, dentro do Ministério da Pesca, criar o Conselho Nacional da Promoção da Cidadania LGBT. O que tem a ver peixe com gay, irmãos? O que tem a ver peixe com homossexuais? Eu só estou trazendo esse exemplo para mostrar como eles manipulam, como eles não jogam limpo com a sociedade, como eles não jogam claro. Os parlamentares iam aprovar o projeto de lei sem ler a emenda 34. Mas na terça-feira, na hora da votação, tinha um grupo de parlamentares lá que levantou a emenda 34 e a emenda 34 não passou. Em 2008, essa proposta não passou. Mas em 2011, eles conseguiram. Eles têm no Brasil hoje um Conselho Nacional da Promoção da Cidadania LGBT, com cargos, com salários, com sede, com instalação, com tudo. Mas não temos no Brasil um Conselho Nacional da Promoção da Família. Só estou falando isso para mostrar para vocês que o movimento gay, ele é articulado, que o movimento gay sabe influenciar e está influenciando no Brasil políticas públicas e legislações. Recentemente, nós fomos surpreendidos com esse Manual de Comunicação LGBT, que foi escrito pelo Conselho Federal de Serviço Social. Ali está todos os termos que são considerados pelo movimento gay adequados e os termos que são considerados por eles homofóbicos. Por exemplo, o movimento gay andou falando por aí que as duas palavras mais homofóbicas no Brasil são sodomitas e efeminados. Aonde estão essas duas palavras? Na Bíblia Sagrada. Nós temos um projeto de lei lá na Câmara dos Deputados, 6418/2005, está na Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Esse projeto de lei já recebeu um relatório, um parecer, dizendo o seguinte: recolha-se no Brasil toda a literatura homofóbica antes do inquérito policial. Se eles têm um manual agora LGBT de comunicação, e eles já classificaram as palavras mais homofóbicas, eles com certeza, se esse projeto passar, eles vão com certeza tentar recolher a Bíblia no Brasil. Não estou exagerando. Já há uma ação nos Estados Unidos contra a Casa Publicadora de Bíblias Americana para se retirar alguns termos da Bíblia. Nós corremos esse risco no Brasil porque o movimento gay, ele é articulado e ele sabe influenciar. Vou mostrar uma outra coisa para vocês. Plano Nacional da Promoção da Cidadania LGBT. Já leram esse Plano Nacional? Leiam, peguem na internet. Olha aqui o link, nós vamos disponibilizar o link para vocês. Leiam, tá ali. Cota na universidade para travestis. Eles querem cota na reforma agrária. O casal homossexual vai ter cota na reforma agrária.
Eles querem asilo de idosos para idosos gays, eles querem presídio especial para travesti, eles querem programas especiais para meninos de rua que tenham trejeitos, eles querem tudo. Eles querem direitos e querem privilégios acima de qualquer outro grupo no Brasil. Nós somos a favor da igualdade nessa nação. Somos contra a discriminação, nós somos contra o preconceito, mas não podemos privilegiar grupos em detrimento de outros. Quando eu disse para vocês que o movimento gay sabe influenciar políticas públicas e legislação, deixa eu mostrar para vocês agora, só esse site aqui do Ministério do Planejamento. Tá lá o link. Vão lá, leiam. No programa 2016, na meta 933, está lá, formar até 2014, 140 mil profissionais da rede pública na temática LGBT. Deixa eu repetir. Formar quantos? 140 mil professores da rede pública na temática LGBT. E quem vai formar os professores? O movimento gay. Eles vão fazer convênio com o Ministério da Educação, com as secretarias estaduais e municipais, para treinar os nossos professores na temática LGBT. Gente, ó, é o mesmo Ministério da Educação que não tem dinheiro para construir escola nas aldeias do Brasil. É o mesmo Ministério da Educação que não tem verba para mandar carteiras e cadeira para as escolas que estão sucateadas no Brasil, vai gastar milhões treinando professores na temática LGBT. Mas a minha pergunta é, esse grupo está pronto para treinar nossos professores? Qual o material que esse grupo vai usar? Vou mostrar um para vocês. Vou mostrar um para vocês. Por favor, o vídeo de uma cartilha que foi distribuída aqui em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Nem mesmo a capa da cartilha nós conseguimos mostrar por inteiro. A ilustração traz 4 homens fazendo sexo em grupo. Foi difícil encontrar trechos do material que pudessem ser mostrados. São desenhos, digamos, bem animados e até mesmo chocantes. Chocante, chocante. Isso aqui é inaceitável, uma coisa... Não tem nem palavras, nem palavras. É indecência isso aqui? Muito agressivo, muito mesmo. Uma coisa aí obscena, né? Com certeza, isso aí não tem nem palavra. Em um dos textos vem escrito que é possível fazer sexo a qualquer hora, em qualquer lugar, de qualquer maneira e com qualquer um. Em outra página, a cartilha afirma que é possível transar de forma segura sem o uso de preservativo. A única animação não pornográfica é essa, mas vem com um texto de duplo sentido. O resto é impublicável. A cartilha polêmica foi distribuída no IFRJ, um instituto de ensino médio, técnico e universitário que fica em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Aqui tem estudantes de até 13 anos de idade e muita gente acabou ficando chocada ao receber a cartilha logo na entrada do portão, onde foi montado um estande de um grupo LGBT durante um evento do instituto. Esta aluna recebeu o material e se espantou com a agressividade das fotos e dos textos. Ela tem medo de se identificar, não quer ser repreendida por outros alunos, mas não concorda com a forma como o assunto foi abordado. Nós adolescentes, a gente tem assim, a mente aberta agora pro homossexualismo e tudo mais, só que não precisa chocar, não precisa incitar também a homossexualidade, né? Porque esse panfleto, esse gibi, ele não só mostra como ele choca e incita a sexualidade, a homossexualidade, né? Na instituição de ensino, ninguém gravou entrevista, mas a direção disse que a 5ª Parada da Cultura foi um evento aberto à comunidade e que o grupo fez a distribuição desse material dentro da escola sem autorização. Já o presidente do Grupo Arco-Íris de Cidadania LGBT afirma que a distribuição desta cartilha foi um equívoco. Esse material ele foi realizado em 2011 dentro de um projeto nosso financiado pelo governo holandês voltado para a prevenção de DST e AIDS para a população de gays, jovens gays. O que pode ter acontecido é que algum estudante que foi para esse evento pegou algum material aqui e levou esse material para lá. Ele diz ainda que ficou sabendo que o material parou nas mãos de alunos quando a TV Record procurou a ONG, que já existe há 19 anos. Não é material para a gente trabalhar na escola. A gente nem aborda a questão de prevenção dentro das escolas, porque a gente sabe que é um terreno arenoso. Então pode ter havido um equívoco de alguém levar e a mãe que reclamou com razão,
porque não é o foco do grupo trabalhar esse material dentro da escola. Vocês viram o material que é usado nas escolas produzido pelo movimento gay? Lá em Rondônia, o grupo Tucuxi, ligado ao movimento gay, criou a seguinte cartilha para a criança a partir de 10 anos. A menina ganhava uma cartilha e junto com a cartilha ganhava um espelhinho, aprendendo a se masturbar. O espelhinho era para a menina ver a vagina, o lugar onde ela sentia mais prazer. Recentemente eu recebi a ligação de um padre no interior do Rio Grande do Sul, porque essa questão de escola sem homofobia virou uma confusão. Está todo mundo confuso, os professores estão confusos, os educadores estão confusos, porque há uma imposição e o material que está sendo imposto, ele é ruim e as ideologias são questionadas. Vejam só, o professor, padre, interior do Rio Grande do Sul, me ligou. Professor de um aluno de 13 anos procurou ele e disse assim: professor, eu tenho dúvida se eu sou gay, porque eu acho que eu gosto de menino. Só que dias antes o padre tinha sido chamado pela direção da escola e tinha recebido a seguinte ordem: o senhor é padre, é cristão, não pode orientar nenhum aluno sobre homossexualidade, porque vocês cristãos são homofóbicos. Professores do Brasil inteiro estão sendo chamados, porque eles estão sendo proibidos a orientar com relação à sexualidade e à homossexualidade, porque dizem que os professores cristãos são homofóbicos e são radicais. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O padre disse para o aluno: vai falar com a diretora. O aluno foi, 13 anos, e voltou. Professor, falei com a diretora. E o que ela te disse? Ela disse o seguinte: se eu tenho dúvida, eu experimento. 13 anos. Se eu gostar, eu sou gay. Se eu não gostar, eu não sou gay. Confusão nas nossas escolas por influência do movimento gay. Em Brasília, estou acompanhando um caso de menino de 3 anos que estava chupando o pipi do coleguinha. A professora tentou fazer alguma coisa, foi falar com a diretora disse: não faça nada. Se você fizer alguma coisa, você é homofóbica, porque isso é demonstração homoafetiva. Não é. Uma criança de 3 anos chupando o pipi do coleguinha não é demonstração homoafetiva. Eles estão confundindo demonstração homoafetiva com abuso sexual. E os professores estão todos confusos no Brasil, estão nos pedindo socorro. Recebi agora cadernos de pais. Os pais estão escaneando o caderno de seus filhos. Pais estão me ligando, pais estão mandando e-mail. Uma das tarefas de casa que eu recebi de um pai que escaneou a filha de 12 anos, a tarefa de casa em português, era o seguinte: no final de semana, ela tinha que dar um beijo em 3 meninos, um selinho em 3 meninos e um selinho em 3 meninas e depois relatar a sua experiência. Isso é tarefa de casa? Está faltando bom senso. O que está acontecendo? Uma ditadura para se fazer apologia à homossexualidade, ao bissexualismo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Procure na internet o filme Procurando Bianca, ou então o filme O Torpedo. Eram os 2 filmes que seriam distribuídos nas escolas recentemente, naquela famosa confusão do kit gay. Vá ver, pai. Assista o filme. Vê se os parlamentares cristãos não tinham razão. Vê se os parlamentares católicos e evangélicos não tinham razão, se seu filho tinha que ter acesso àquele material. Está havendo a maior confusão no Brasil por causa dessa questão de escola sem homofobia, combate à homofobia nas escolas por influência do movimento gay. Mas eu vou dizer uma coisa agora para vocês, pais, que estão me ouvindo, que estão me assistindo. Um outro termo que começa a circular e que começa a ser debatido é a homofobia intrafamiliar. O movimento gay não está mais preocupado apenas com a homofobia social, mas com a homofobia intrafamiliar. Eles já estão discutindo a possibilidade de se ter um disque denúncia para que o filho ligue e denuncie que seu pai é homofóbico. Agora imagine um pai cristão que estiver dentro de casa lendo a Bíblia e o filho se sentir constrangido, vai ligar e vai mandar prender o pai porque o pai é homofóbico. Uma grande confusão está se levantando em nosso país. Nós vamos ter que reagir. Nós vamos ter que dizer não. Nós temos que proteger a família brasileira. Mas esse mesmo projeto de lei que eu mostrei para vocês, que quer o aborto, a eutanásia, que quer criminalizar a homofobia de tudo quanto é forma, também quer legalizar a prostituição no Brasil. E aqui eu vou dizer uma coisa para vocês. Lembram que eu comecei dizendo que eles queriam aprovar tudo até dezembro de 2012 para dar de presente ao presidente Sarney? Mentira! Hipócritas! Eles queriam aprovar tudo isso porque estava lá no pacote a legalização da prostituição. Queriam aprovar tudo até dezembro de 2012 por causa da Copa das Confederações.
Porque os homens poderiam vir para o Brasil, os turistas viriam para o Brasil, dizendo que iam assistir jogos para pegar nossas mulheres legalmente. A questão da prostituição já faz alguns anos que nós estamos enfrentando no Congresso Nacional. Alguns anos que tentam legalizar a prostituição no Congresso Nacional. E sabe qual é o argumento? Dá dignidade para a prostituta. Mentira! Os países que legalizaram a prostituição estão revendo a legislação porque não trouxe dignidade nenhuma para as prostitutas. Apenas beneficiou os cafetões e as cafetinas. E é o que vai acontecer aqui no Brasil. Se liberarmos a prostituição no Brasil, as mulheres prostitutas ficarão ricas? Elas melhorarão de vida? Mentira! Nós vamos deixar ricos os cafetões no Brasil. Nós vamos deixar rico as cafetinas no Brasil. Eles sim ficarão ricos. E aí vamos liberar urgente a prostituição no Brasil. Está no Senado, nesse projeto de lei da reforma do Código Penal, mas também está na Câmara. Agora, um parlamentar do Rio de Janeiro apresentou lá na Câmara um projeto para se liberar a prostituição e ele é muito claro em dizer, ele não esconde, temos que liberar urgente porque vai chegar a Copa, e nós temos que, na Copa, proporcionar nossas mulheres a ganharem mais dinheiro. Absurdo! Não dá para a gente admitir, mas é a profissão mais antiga do mundo. Ferreiro também era uma profissão antiga. Os caçadores eram uma profissão antiga. Ao invés da humanidade avançar, eles querem regredir. Não dá. Eu vou dizer uma coisa, quer dar dignidade para a prostituta no Brasil? Dê casa para ela, dê moradia. Quer dar dignidade para a prostituta? Dê escola para os seus filhos, acesso ao mercado de trabalho para os seus filhos, mas não profissionalizá-las. Irmãos, vocês acham que a prostituta é feliz? Vocês acham que a mulher que está na prostituição ela é feliz? Mas deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Essa proposta que está lá no Senado diz o seguinte, presta atenção. Vai ser liberado as casas de prostituição no Brasil, mas serão fechadas que tiverem crianças com menos de 12 anos. Vocês entenderam? Vão fechar as que tiverem crianças com menos de 12 anos. Isso quer dizer que é permitido a partir de 12 anos. Eles querem liberar a prostituição no Brasil legalmente a partir de 12 anos. E queriam liberar até dezembro de 2012. E só não passou por um grupo de parlamentares teve a coragem de se levantar e dizer não, agora não, esqueçam, parem, vamos estudar isso aqui. Vamos ver se a sociedade brasileira quer isso mesmo. Nós não queremos isso. Imagine se a prostituição com adolescente no Brasil, que é ilegal, vamos na orla do Brasil, o que a gente vê? Gringo com meninas de 12 anos ilegalmente, imagine se for legal. É isso que nós queremos para a nossa nação? Tá tudo bem com este país? Tá tudo bem com a minha nação? Aí eu vou dizer para vocês, está no Senado e na Câmara a proposta para legalizar a prostituição. Mas aquele decreto presidencial que eu li no começo, que quer destruir a família, já estava lá em 2009, dizendo o seguinte, reconhecer os direitos trabalhistas dos profissionais do sexo. Desde 2009. Desde 2009, nós temos sobre essa nação um decreto presidencial dizendo que é para reconhecer os direitos trabalhistas das prostitutas. Que país é esse? Deixa eu dizer uma coisa, e nesse mesmo decreto presidencial diz o seguinte, fazer campanhas educativas no Brasil para se desconstruir os estereótipos relativos aos profissionais do sexo. Vou traduzir. Fazer campanha para dizer que ser prostituta é legal. Aí, em 2009, nós ficamos imaginando como serão essas campanhas. Como essas campanhas vão chegar nas escolas. Como essas campanhas vão chegar na sociedade. E nós ficamos nos questionando. 2013, o governo fez uma campanha linda dizendo que ser prostituta é legal. Quer ver? Vejam comigo, tá lá as imagens, ó. Ministério da Saúde. Olha lá a imagem. Eu sou feliz sendo prostitutas. Vocês acham que essas mulheres estão felizes? Olha para o rosto dessas mulheres, são felizes? E essa campanha rodou na rede social, aí os parlamentares cristãos de novo foram para cima do ministro, foram conversar, por que fazendo uma campanha de apologia à prostituição? Aí o ministro disse, o funcionário errou, não era para fazer, demitiu o funcionário, mas mentira do ministro, porque já está determinado lá, desde 2009, no PNDH 3, está no Senado como proposta, está na Câmara como proposta. Agora eu pergunto a vocês, como é que vai chegar na escola da sua filha de 10 anos uma cartilha
dizendo ser prostituta é legal. A sua filha de 10 anos vai receber um panfleto na escola dizendo que ela tem uma outra profissão, que ela pode ser prostituta. Irmãos, queridos, amigos, essas mulheres apanham nos motéis. Essas mulheres sofrem porque o predador não tem dó. O homem que procura prostituta é um predador. Tem mulheres que faz até 8 programas numa noite. Vocês acham que uma mulher que faz 8 programas numa noite acorda de manhã saudável e feliz? Essas mulheres apanham na cara. É isso que nós queremos para as nossas filhas? Dar uma opção de ir para um motel apanhar? Não. Este país tem que se levantar em defesa da família. Tenhamos ou não um decreto presidencial dizendo que é para legalizar a prostituição, dizendo que é para destruir a família, nós vamos nos levantar e dizer basta, nós temos que proteger a família brasileira. Mas vocês acham que eles só querem isso? Tem mais. Estou terminando, tem mais. Querem descriminalizar as drogas no Brasil. E essa história de descriminalizar as drogas está tomando conta, o debate está tomando conta da televisão, das redes sociais, dos programas de televisão, do Congresso Nacional. Temos até ex-presidente da República falando que é para descriminalizar as drogas no Brasil. Ele fala da maconha, mas é muito fácil para ele estar morando num apartamento cercado de segurança, porque ele tem garantia de segurança até o dia que vai morrer, carro blindado, mas quem está na rua somos nós. Quem está andando na rua somos nós sem segurança. Aí eles falam de liberar as drogas. Só fala em liberar as drogas, irmão, quem nunca teve um dependente químico em casa. Só fala em liberar as drogas quem nunca teve um alcoólatra dentro de casa. Quem cuida dos excluídos nessa nação é a igreja evangélica. Nós trabalhamos com dependentes químicos. Nós sabemos o sofrimento de uma família com dependente químico. Aí vem os ilustres, especialistas, juristas, filósofos, morando em apartamentos confortáveis, dizendo vamos liberar as drogas no Brasil para acabar com o crime. Mentira! Vamos ter políticas públicas de segurança séria, aí a gente acaba com o crime. Os países que legalizaram a droga, como a Holanda, já está revendo a legislação. Ah, doutora, mas a Holanda legalizou. Olha o tamanho da Holanda e olha o tamanho do Brasil. Olha o tamanho das nossas fronteiras, gente. Nós fazemos fronteira com países que produzem a coca. Nós seremos corredores de tráfico mundial. Nós vamos abastecer o tráfico do mundo todo porque a droga aqui vai ser legalizada. Não, doutor, é só a maconha. Mentira, vou mostrar. Tá lá, ó, no artigo 212 daquele projeto de lei, todo tipo de droga, inclusive o crack. Só querem legalizar as drogas no Brasil quem nunca teve um filho dependente. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma imagem que tem me chocado muito. Olha o que acontece. Hoje, no Brasil, mães estão acorrentando seus filhos de 10, 11 anos dependentes de crack. Essa vai ser a realidade do Brasil se a gente liberar as drogas. Essa vai ser a realidade da nossa nação, porque nós não vamos ter lugar para colocar tantas crianças dependentes no Brasil. Só, queridos, que eles têm tanta certeza que vão liberar as drogas, que eles estão brincando com mais uma coisa. Vou mostrar para vocês. Cartilhas estão sendo feitas pelo governo brasileiro, ensinando as crianças a usarem drogas. Estou exagerando? Deixa eu mostrar só uma. Eu podia trazer várias, mas vou mostrar só uma para vocês. Mostra aqui, ó. Essa cartilha é feita pelo Ministério da Saúde. Fala sobre álcool e drogas. Aí está ensinando como usar. Vou mostrar para vocês a imagem. Está lá. Na parte do crack, essa cartilha diz o seguinte para a criança. A professora tem que mostrar a cartilha e falar para a criança. Ao usar o crack, use protetor labial para os seus lábios não racharem. Ao usar o crack, tome bastante água para o seu corpo não desidratar. Estão brincando com a família brasileira. É o mesmo Ministério da Educação e da Saúde que não tem dinheiro para os hospitais, que não tem dinheiro para material escolar, fazendo cartilha ensinando a usar o crack. Eu tenho muitas cartilhas, não é só essa. Veja só, ali, ao usar cocaína, use canudo de plástico e não de papel, porque o de papel tem bactérias. Na parte do êxtase, tremam. Na parte do êxtase, diz o seguinte para a criança e para o educador. Ao usar êxtase, conheça bem o fornecedor para não comprar gato por lebre. Mandando a criança conhecer o traficante. Mandando a criança se relacionar com o crime organizado no Brasil. O que é isso? Está faltando bom senso nos nossos gestores. Mas tudo isso sobre uma influência de ideologias de desconstrução que nós temos que nos levantar contra.
Eu estou encerrando dizendo que esse projeto de lei que quer a droga, que quer liberar a maconha, que quer liberar a prostituição, o aborto, também quer legalizar a pedofilia no Brasil. E essa questão de legalizar a pedofilia no Brasil tem me preocupado muito, tem me deixado muito preocupada, porque há alguns anos a gente está falando que vão querer isso no Brasil e as pessoas falam, não, a senhora está louca. Claro, ninguém tinha escrito, mas agora está escrito pela primeira vez, está ali, ó. Dos artigos 186 a 189 dessa proposta, diz que é para diminuir no Brasil a idade da relação sexual de 14 para 12 anos. Querem legalizar a pedofilia no Brasil. E sabe com que argumento? Que o abuso sexual no Brasil é normal. Há alguns que falam, inclusive, que o abuso cultural no Brasil é cultural. Eu não posso aceitar que uma nação admita que abuso sexual seja cultura, que abuso sexual faça parte da sua história. E aí os juristas apresentam lá no Congresso Nacional a proposta de diminuir para 12, mas infelizmente já tem gente falando nos bastidores que é para diminuir para 10, porque 12 é muito. Já há filósofos brasileiros aclamados na academia, aplaudidos nas televisões do Brasil, dizendo que se o sexo feito com criança, feito com carinho, não faz mal. Só defende a liberação da pedofilia quem nunca passou pelo abuso sexual. Só defende a liberação do abuso sexual com criança quem nunca passou pelo holocausto da pedofilia. Chega! Aí eles falam que no Brasil tudo é natural, é normal, e infelizmente a gente começa a observar que parece que é normal mesmo, porque até em políticas públicas no Brasil há apologia à erotização infantil. Infelizmente os nossos gestores estão influenciados por essa ideologia que é normal, que a criança brasileira quer sexo, porque eles querem liberar para 12 anos, sabe sob qual argumento? Que a menina brasileira está pronta para o sexo com 12 anos. Vocês acham que uma menina de 12 anos tem o corpo formado para ser possuída por um homem adulto? Você acha que uma menina de 12 anos, biologicamente, vamos esquecer a questão moral, a questão religiosa, biologicamente, uma menina de 12 anos tem o canal da vagina pronto para ser possuída por um homem adulto? O menino de 12 anos, biologicamente, anatomicamente, tem o canal do ânus preparado para ser possuído por um homem de 1,80 m? Ou vocês acham que eles vão liberar o sexo só para a menina com 12 anos? É para meninos também. Gente, falta bom senso. Falta, no mínimo, bom senso a quem quer liberar a relação sexual no Brasil para 12 anos e se falam de 10 anos agora. Mas, infelizmente, essa questão do abuso sexual não está sendo encarada, enfrentada da forma como tem que ser enfrentada. No Brasil, há políticas públicas que fazem erotização a crianças. Vou mostrar uma para vocês, pode passar. Eu encontrei recentemente algumas cartilhas em escolas no Brasil inteiro que tem no foco a erotização de crianças. Pode passar. Eu estava lendo sobre drogas nas escolas, cartilha sobre drogas, e esse site falava de uma cartilha que, escrita para travesti, foi parar nas escolas. Uma cartilha que ensinava o travesti, sendo travesti. Fizeram tantas, e não tinha tantos travestis para receber, mandaram as cartilhas para a escola. Fui atrás da cartilha, essa que eu peguei, estava numa escola de 1º grau, em cima da mesa, numa escola em 1º grau, que a professora pegou e me deu. Pode passar. Tá lá a cartilha. Ser travesti. Primeiro, eu questiono, o Ministério tem que ensinar como ser travesti? Mesmo que fosse só para travesti, eu já questionava essa cartilha. Mas a cartilha foi parar na escola, ensina como ser travesti, fazer o programa, se maquiar, marcar a agenda, ensina tudo. Mas na página 9 da cartilha, olha o que está escrito, passa lá, diz o seguinte na página 9. Na hora da dedada, use também camisinha. A ação será mais confortável e não há risco da sua unha causar feridas no ânus do seu parceiro. Uma criança na escola precisa aprender de dedada e camisinha no dedo? Isso aqui é erotização. Isso aqui é apologia à erotização de criança. E aqui, pais e mães, ó, se por um acaso ainda tiver essa cartilha na mochila da escola do seu filho, tire fora, rasgue, joga fora. Faz muito tempo que eles fizeram essa cartilha, mas ela pode estar circulando por aí ainda. Nessa linha, começamos a investigar e descobrimos outras pérolas nas escolas brasileiras. Quer ver? Essa cartilha aqui, ó, feita pelo Ministério da Saúde e da Educação, que fala sobre doença sexualmente transmissível. Agora, olha a gravura. Na parte de doença sexualmente transmissível, a professora mostrava para a criança que existe sexo anal entre homem e homem, e sexo entre mulher e homem, e sexo entre mulher e mulher.
E na hora de falar do sexo entre mulher e mulher, a tia falava que a língua é o objeto de prazer da lésbica e que seria bom a lésbica colocar a camisinha na língua. É brincadeira. Uma cartilha manda colocar a camisinha no dedo, a outra manda colocar a camisinha na língua. Só falta o Ministério da Educação criar uma cartilha agora mandando colocar a camisinha no pé. Irmãos, e tudo isso é verba pública. É dinheiro dos nossos impostos, é política de erotização. É possível falar sobre doença sexualmente transmissível sem mostrar essa imagem. Eu não estou questionando o ensino. Você pode falar sobre doença sexualmente transmissível, mas sem expor a criança a essa imagem. Vocês acham que é só isso? Deixa eu mostrar uma outra para vocês. Vou mostrar uma reportagem agora para vocês de uma cartilha lá no interior de São Paulo, na cidade de Embu. Veja essa cartilha que foi distribuída na cidade de Embu, no interior de São Paulo. Uma cartilha sobre educação sexual está causando polêmica em Embu das Artes. Pais e até alunos ficaram constrangidos com ilustrações e conteúdo explícitos demais. A Secretaria Municipal de Educação disse que abriu sindicância para investigar como o material produzido com dinheiro público chegou às crianças de 10, 11 anos. A cartilha tem 16 páginas, ilustrações que deixaram essa mãe, que prefere não ser identificada, indignada. Indignada porque ele é uma criança, não tem idade para isso. A criança de quarta série eu acho que não cabe. Ela tem um filho de 10 anos que estuda nessa escola municipal em Embu das Artes. Há um mês, o menino levou a cartilha para casa. As ilustrações e os textos tratam sobre as diferenças entre meninos e meninas, gravidez, doenças sexualmente transmissíveis, entre outros assuntos. Tem ainda desenhos para colorir e jogos como esse, dos 7 erros. Eu não gostei de forma alguma dessa revista, da capa até o final. A cartilha começou a ser elaborada em 2004. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, na época, a intenção era mesmo entregar para crianças de 10 a 11 anos. Mas quando o material ficou pronto, a comissão responsável pela apostila decidiu que o trabalho deveria ser feito com a família e a distribuição para as crianças foi proibida. Mas 7 anos depois, a cartilha foi usada como material didático em sala de aula. Fiquei bastante chocada em saber que esse material foi entregue para a criança. Porque ele não poderia ter sido entregue. Era orientação expressa, sem necessidade de interpretação. Ela sempre foi muito explícita. Carmita Abdo, coordenadora do Programa de Estudos em Sexualidade da USP, analisou a cartilha e disse que a ideia é ótima, que a linguagem é objetiva e clara, mas ressaltou que as ilustrações poderiam ser mais discretas. Acredito que está faltando um passo anterior, que é os pais serem preparados para receber essa apostila e para entender o conteúdo dela, para não se colocar em conta, porque uma vez colocando-se contra a educação sexual, raramente eles vão rever a posição deles. E nós perdemos uma grande chance, a porta se fecha. Vocês viram o absurdo? Vocês viram a idade das crianças? A cartilha que nós encontramos na cidade de Nilópolis, feita pelo movimento gay, que eram 4 homens, um em cima do outro, eram para crianças de 13 anos. A de Embu e de outras cidades que nós estamos encontrando, cartilhas para crianças a partir de 9 anos. Porque vocês podem entrar no link, imprimir em casa e ler. Essa cartilha é feita pelo Ministério da Educação e da Saúde também. Dizem que foi recomendado para crianças de 13 anos. Mas mesmo que tenha sido recomendado para crianças de 13 anos, na escola que tem crianças de 13, tem crianças de 10. E mesmo que se fosse recomendado para crianças de 13 anos, nós não podemos aceitar esse conteúdo para 13 anos. Tá lá. Primeira coisa, confidencial. A primeira coisa. A criança não podia mostrar para a mãe porque era confidencial. Era só da criança. Primeiro princípio quebrado. Princípio da confiança entre pai e filho. Não pode existir segredo entre um pai e uma criança de 10 anos. Eles estão ferindo princípios antigos, valores que nós não podemos abrir mão. A confiança é um valor que o pai não pode abrir mão. A criança tem que confiar no pai. A criança tem que acreditar no pai. A professora dizia, não mostre para o seu pai. Pode passar. Por que não podia mostrar? Porque ensina sobre ficadas, está ali. Leiam. Está dizendo que ficar é beijar, namorar, qualquer coisa, inclusive transar. A professora tinha que ensinar o que é ficar. E naquelas linhas ali, é para a criança colocar suas melhores ficadas. Com quem ficou, onde ficou, como foi e se gostou.
Que é isso? Aí os filhos dos cristãos, que são maioria, e que me dá tristeza é isso. Os filhos de cristãos são maiorias nessa nação, não estão ficando na escola porque eles aprendem a não ficar, aí não estão preenchendo aquela lista, estão rindo dele na escola que ele é broxa porque ele não ficou. Olha a confusão! Olha a confusão que está sendo feito com nossas crianças. Não dá para a gente aceitar mais isso. Mas esse mesmo livro ensina sobre masturbação feminina. Leia a cartilha, que ela tem que ficar relaxada, com os dedinhos limpinhos, e introduzir o dedinho na vagina. É para ensinar a menina a se masturbar em escola de 10 anos no Brasil? Mas essa cartilha não ensina só sobre masturbação feminina, masculina e ficadas. Ela recomenda filmes. Sabe quais são os filmes? Os 2 que ela recomenda? Recomenda, eu acho que uns 4, mas eu vou falar só de 2. Gaiola das Loucas. O filme Gaiola das Loucas é recomendado para criança? Quem já assistiu esse filme sabe que aquele filme é horroroso. E o outro filme? Priscila, Rainha do Deserto. Quem já assistiu Priscila, Rainha do Deserto sabe que é um filme que não foi feito para criança, mas o Ministério da Educação está mandando nossas crianças assistirem Priscila, Rainha do Deserto. Assista, pai. Pega o filme, assista em casa, escondido no quarto, trancado. Não deixa seu filho assistir. Assista sozinho e depois me diga se esse é filme para criança e se o Ministério da Educação tem que recomendar esse filme para os seus filhos. Pode passar. Mas essa cartilha também ensina uma coisinha especial que os pais do Brasil não sabem. Que na vagina da mulher tem um ponto G. Que tem um lugarzinho na vagina que a mulher sente mais prazer. E está lá explicando para a menina. Meninas do Brasil inteiro estavam introduzindo o dedo na vagina, procurando o tal do ponto G que o Ministério da Educação falou que existe. Gente, está faltando bom senso? Não dá. Não tem mais nada para ensinar para as crianças nas escolas? São as mesmas crianças que estão chegando na 6ª série sem saber ler. As nossas crianças estão chegando na 7ª série sem saber conta de dividir. Mas estão sendo erotizadas. Estão sendo doutores e doutoras em erotização. O que é isso? Basta. Tem alguma coisa errada. Basta. Pode passar. Deixa eu mostrar para vocês. Olha lá quem fez a cartilha. Tá ali a capa, tá? O caderno. E vai lá no site, naquele link, e você imprime. Porque acham que a gente mente. Imprimam, leia em casa. Você pode imprimir. Está disponível. O Ministério disponibiliza para vocês. Tá aqui, ó. Não é só escola pública, por favor. Eu estou falando de ideologia na educação do Brasil. São ideologias. Então, as escolas particulares também estão acolhendo e estão recomendando material, estão usando material que nós questionamos. Esse livro, Escolas Particulares em Brasília, Os 3 Chapeuzinhos. Mesmo que o autor não queira, e não foi essa a intenção dele, mas olha a historinha. A historinha é: Papai Noel se apaixonou pela Chapeuzinho Vermelho e tiveram um filhinho que é o Saci Pererê. Gente, que idade tem o Papai Noel? Que idade tem Chapeuzinho Vermelho? É um velho com uma menina um velho de barbas brancas com uma menina de 8 anos. Tá dizendo aí que pode ficar o velho com a menina. É uma apologia à pedofilia. Querem mais um livro que está nas escolas públicas? Olha esse públicas e particulares. Olha esse livro, ó. Tá lá o link. Quem que está recomendando? Portal do MEC, Ministério da Educação, Portal do Professor. Vamos ver o que diz esse livro. Esse livro é polêmico. Está lá, Mamãe, Como Eu Nasci. Recomendado. Eu vou ler para vocês só um trecho desse livro. Quer ver? Só um trecho do livro que está sendo recomendado no portal do MEC. Pode passar. Vou ler o trecho com vocês. Vale a pena ler, para você ver o que os seus filhos estão aprendendo nas escolas. Olha, ele fica duro. O pênis do papai fica duro. Também, algumas vezes, e o papai acha muito gostoso. Os homens gostam quando o seu pênis fica duro. Aí na página 18 e 19, se você abrir um pouquinho as pernas e olhar por um espelhinho, vai ver bem melhor. Aqui em cima está o seu clítoris, que faz as mulheres sentirem muito prazer ao ser tocado porque é gostoso. Aí na página 22 do livro diz o seguinte: alguns meninos gostam de brincar com o seu pênis e algumas meninas com a sua vulva, porque é gostoso. As pessoas grandes dizem que isso vicia ou tira a mão daí que é feio. Só sabem abrir a boca para proibir. Mas a verdade é que essa brincadeira não causa nenhum problema. Vocês viram o que está escrito no livro? Mas pensam que é só esse? São muitos.
O MEC, o Ministério da Educação, não podia recomendar uma literatura dessa para a sala de aula. Não podia recomendar, nós questionamos, nós protestamos e nós não aceitamos. Olha lá, inclusive há um movimento no Brasil chamado Escola Sem Partido, que fez uma matéria muito grande sobre esse material. Acessem esse site, vão lá olhar, um grupo de católicos aliados nosso, que faz um trabalho interessante no Brasil, questionando o material que está sendo usado nas escolas do Brasil. Olha, essa bandeira de defender a educação e ser contra a erotização de crianças nas escolas não é bandeira de religiosos apenas, não. É bandeira de pai, é bandeira de família, é bandeira de todos nós. Não pense que isso é uma guerra religiosa, é uma briga religiosa. Isso aqui é um movimento que se levanta em defesa da família. É uma luta de todos nós. Eu quero chamar a atenção de vocês também para grupos que surgem defendendo a pedofilia. Lá na Holanda já tem um partido de pedófilos. Ah, mas é só na Holanda. Não, não, no Brasil. Já está lá no Senado, diminuir a idade da relação sexual. Não está longe de nós, não. Filósofos brasileiros dizendo que sexo com criança é tranquilo, pode ser feito, faz bem para a criança. Abuso sexual no Brasil, todo mundo fecha os olhos. Mas eu quero chamar a atenção para vocês, para um dos movimentos que nós sabemos que já está tendo ramificações aqui no Brasil, é esse grupo, que se chama NAMBLA. Associação Norte-Americana pelo Amor entre Homens e Meninos. Um dos slogans da NAMBLA: não há nada mais prazeroso que um menino apertadinho. Vou falar para vocês, acesse o site da NAMBLA. Eles deram uma declaração universal recentemente que diz o seguinte: tremam pais, professores, padres héteros, seus porcos, porque nós sodomizaremos todos os seus filhos. Deixa eu dar um recado aqui para a NAMBLA. Os nossos filhos não. Os filhos da família brasileira ninguém vai sodomizar, porque nós vamos nos levantar em amor às nossas crianças. Nós não vamos aceitar o que estão fazendo com nossas crianças. Me preocupo muito com tudo que tem acontecido nessa nação. Nessa nação, o abuso sexual de criança, inclusive, está na arte, na literatura, na música. Vou exibir para vocês uma música agora de um pai. Vou falar para vocês agora de uma música de um pai que quer ter relação sexual com sua filha de 5 anos. A música é de uma famosa banda de rock no Brasil. Entramos com alguns processos, grupos que defendem a criança entraram com processo. O CD não pode ser vendido mais, mas eles estão disponibilizando na internet a música. E essa música também é tocada em alguns shows. É um pai que quer ter relação sexual com sua filha de 5 anos. Eu estou amando a minha menina, e como eu adoro suas pernas fininhas. Eu estou cantando pra minha menina, pra ver se eu convenço ela entrar na minha. E por que não? Teu sangue é igual ao meu, teu nome fui eu quem deu. Te conheço desde que nasceu. E por que não? Me diz uma coisa. O que nós tínhamos que fazer com uma música como essa? Tínhamos que nos levantar e dizer, não, esse CD não se vende no Brasil, mas eu conheço muitos pais que compraram e embalaram suas festas com música como essas. A questão do abuso sexual no Brasil virou brincadeira de criança. Deixa eu mostrar uma imagem para vocês. Na escola, numa escola, um vídeo de uma festinha que aconteceu dentro de uma escola. Veja esse vídeo aqui. As imagens gravadas com o celular mostram alunos entre 12 e 13 anos dançando funk dentro da sala de aula de uma escola em Ponta da Fruta, Vila Velha. Foi você, Matheus. Repare que os alunos fazem fila e se revezam para participar. A professora chega na sala, mas os adolescentes não se intimidam e continuam a dançar.
imagens foram gravadas em uma das salas desta escola, da Prefeitura de Vila Velha. A situação só foi revelada porque o padrasto de uma das crianças teve acesso a um celular que estava com o vídeo. Fomos procurar algumas fotos que temos da família e deparamos com esse vídeo que está aparecendo, né? São 3 vídeos mostrando aí como é que está o funcionamento do ensino público aqui, né? Nessa escola aqui de Ponta da Fruta, que realmente tem revoltado, não é aceitável essa condição. Qual foi a sua reação na hora? O que você pensou? Pensei em algum jeito de denunciar, porque isso não pode ficar impune, né? Uma escola ao qual as crianças, em vez de estudar, está procurando certo tipo de pornografia, danças sensuais, do jeito que está aí demonstrando, é um ato inaceitável. A avó de uma das meninas ficou chocada com as imagens. Eu fiquei assim, indignada, achei um absurdo e fiquei preocupada, querendo até tirar meus netos do colégio, porque eu não aceito um negócio desse. Tem uns 2 anos que teve alunas que reclamou comigo que tinha um professor que mandava os alunos fazer sexo mesmo, que é um negócio muito bom. E alunos reclamou comigo, só que eu não sei mais quem é o professor, já tem mais de 2 anos isso. O padrasto que denunciou a situação tem medo de que aconteça casos ainda piores dentro da instituição. A minha enteada, ela foi quem fez a filmagem, né? É a preocupação, né? Ela fez a filmagem agora, vai saber se existem outras filmagens. Dá pra ver aí que tem mais pessoas com celulares ligados também e filmando ao mesmo tempo, meninas falando que vão fazer apresentações no Orkut, YouTube. É uma questão desesperadora, não dá para aceitar. Agora você é responsável por uma criança dessa que estava na sala de aula, você vê uma professora passando um momento não interferindo, o que vem na sua cabeça? Indignação, fazer o quê? O professor não faz nada. Se o diretor, a diretora no caso, não tomou providências ainda, não tinha o responsável na sala de aula, que você vê que são 3 filmagens longas, de 5, 6 minutos cada filmagem, sinal que está entregue as traças, né? A criança pode pintar e bordar, fazer o que quer, vai saber se não tem atos obscenos ou até coisas mais fortes lá dentro, porque isso é o que foi filmado. Imagine o que está por trás desses celulares aí, ou o que está filmado em outros celulares de outras crianças, né? Espero que a Secretaria de Educação tome uma posição, porque eu não vou ficar só nessa reportagem. Eu vou procurar o tutelar do menor, porque eu quero uma resposta do prefeito e da diretora e da Secretaria de Educação. Vocês acham que isso é festinha de criança? Vocês acham que isso é brincadeira para a professora passar pela brincadeira e não fazer nada? Nesse vídeo vocês viram que a professora não fez nada. Mas nós temos uma outra imagem de uma festinha na escola em que os meninos tinham que pegar as meninas por trás. Aí o menininho de 6 anos não sabia pegar nenhuma menina. A professora abaixou e deu bumbum para o menino de 6 anos pegar a professora. Para ele começar a aprender a pegar. O que é isso? A erotização de criança no Brasil está na arte, na brincadeira, na música, na literatura, no cinema. Recentemente, um filme brasileiro fez sucesso. Eram 2 irmãos que se apaixonaram. Um de 13 e um de 11. 2 irmãos se apaixonaram e começaram a ter relações sexuais na infância. E quando adulto, eles voltam e ficam juntos. Incesto, pedofilia no mesmo filme. Não sei se esse filme teve incentivo fiscal, não sei se esse filme teve verba pública, mas o filme era absurdo. Filme de 2 irmãos se apaixonando e tendo relações sexuais aos 11, 13 anos de idade, não dá. Nós temos que nos levantar em amor às nossas crianças, sabe por quê? Abuso sexual não é cultura, abuso sexual não pode ser aceito. Mas querem liberar a pedofilia no Brasil, querem liberar o abuso sexual porque dizem que nossas meninas são calientes. Pedófilos do mundo inteiro fretam aeronaves para vir no Brasil pegar nossas meninas, porque dizem lá fora que aqui o sexo com menina é barato. E é. Sabe quanto custa sexo nas estradas? R$1. Na região da Amazônia, os pais vendem suas filhas por 1 litro de óleo. O incesto é uma realidade na região da Amazônia. Deixa eu contar para vocês, lembram a lenda do boto? A lenda do boto que faz parte do nosso folclore, da nossa literatura? Não era boto que engravidava a menina, não, gente. Era o pai da região ribeirinha, há 100 anos atrás, que engravidava suas filhas, porque o incesto é uma realidade no Brasil e temos que nos levantar. E há antropólogos dizendo que não podemos fazer nada porque o incesto não vai ser vencido no Brasil. E eu não posso acreditar que nós não vamos vencer o incesto no Brasil. Aí eles
As meninas engravidavam, colocavam a culpa no boto, por isso que virou uma lenda na Amazônia. A questão do abuso sexual no Brasil é conhecido lá fora. Vende-se pacotes para vir pegar nossas crianças, das nossas meninas peladas no carnaval brasileiro, das nossas meninas seminuas, das nossas meninas na rua se prostituindo, e falam, vamos para o Brasil, porque lá ninguém faz nada, lá é de graça, lá é barato, os pais vendem as meninas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A questão do abuso sexual no Brasil é tão terrível que nós temos dados estatísticos que falam que cada 3 mulheres no Brasil, uma vai ser abusada até os 18 anos de idade. Acompanhei a CPI da pedofilia, vi números assustadores. Um deles é, a cada 4 meninas abusadas, somente uma denuncia. Mas vem agora o susto. De cada 100 meninos abusados no Brasil, só um denuncia. E sabe por que o menino não denuncia? Porque o menino pensa que é brincadeira. Porque no Brasil há brincadeiras infantis que são abuso e os meninos pensam que são brincadeiras. Olha aqui, pais, essa história de menino ir para banheiro, um medir junto o tamanho do pipi do outro, isso não é brincadeira, isso é abuso sexual. Nós vamos ter que rever valores, nós vamos ter que rever historinhas, nós vamos ter que rever alguns conceitos no Brasil. Menino, um ficar no banheiro se masturbando coletivamente, um com o outro, isso não é brincadeira, isso é abuso sexual. Então nós temos no Brasil a certeza que temos mais meninos sendo abusados que meninas. E nós vamos ter que nos levantar em defesa desses meninos. Sabe por quê? Se você quiser destruir um adulto, abuse dele na infância. Nós temos homens no Brasil tristes, deprimidos, doentes, violentos, porque foram abusados na infância. E um outro número que nos assusta muito com relação ao abuso sexual no Brasil é o seguinte. Mais de 50% das crianças abusadas, quando adultos, serão abusadores. Quer dizer, o abusado vira abusador, o abusado vira abusador. É um ciclo que precisa ser interrompido. E nós precisamos interromper esse ciclo. Talvez alguns de vocês falem, mas nunca vamos acabar então com o abuso. Há uma esperança. Se uma geração se levantar para interromper o ciclo, se uma geração se levantar e dizer, ninguém mais toque nossas crianças, nós vamos interromper o ciclo. E essa geração pode ser a nossa. Eu posso estar falando com uma geração que quer se levantar e dizer, nós vamos interromper o ciclo do abuso sexual de criança no Brasil, nós vamos dizer não à apologia de erotização nas escolas, nós vamos dizer não às políticas públicas de apologia, nós vamos dizer não ao material produzido pelo Ministério da Cultura, da Educação, que faz apologia à erotização de criança, nós vamos dizer não e vamos nos levantar em amor. Encerro dizendo o seguinte, eu sou sobrevivente da pedofilia. Eu fiz da minha dor a minha luta. Há mais de 30 anos eu ando por este Brasil fazendo a defesa das crianças que são abusadas, das crianças violentadas. E eu fiz da minha dor a minha luta e fui trabalhar. E trabalhando, tenho descoberto que essa nação não está bem, que essa nação está doente. Descobrimos na CPI da pedofilia que há uma classe de pedófilo no Brasil que só sente prazer se a criança estiver na cadeira de roda. Descobrimos lá, nos nossos estudos recentes na Câmara dos Deputados, que há uma classe de pedófilo no Brasil que só sente prazer se a criança tiver menos de 1 mês de idade. Temos imagens de médicos pediatras no Brasil abusando de uma menina de 29 dias. A mãe leva a criança para o consultório e entrega o bebê para o médico e fica na antessala preenchendo um relatório enorme que o médico criou para a mãe ficar na antessala e ele fica sozinha com a menina. Ele tira a fraldinha da nenê com 29 dias, liga a câmera, deixa a mãe na antessala, tira a fraldinha e aqui vai um recado, cuidado com quem você deixa seu filho sozinho. Não é porque tem anel de doutor, título, líder ou uma pessoa famosa que está acima de qualquer suspeita, não é. Ela deixa o bebê sozinho com o médico, ele tira a fraldinha da nenê com 29 dias, abre a vagina dela com 29 dias e introduz a língua nela com 29 dias. E quando essa criança volta para a consulta de 2 meses, ele novamente deixa a mãe na antessala e a ingênua da mãe fica na antessala. Não pode ter mãe ingênua no Brasil, temos que nos levantar, temos que aprender a cuidar de nossas crianças. Ele pega a nenê, liga a fita para dar continuidade ao filminho daquele paciente, porque para cada paciente ele tinha um filminho, abre a vagina e introduz o dedo na menina com 2 meses. Descobrimos no Brasil que há uma classe de pedófilos
que só sente prazer se a criança morrer. Uma fita de abuso sexual pode custar R$1.000, mas se a criança morrer durante a fita, essa fita custa R$50 mil. Não está tudo bem com a minha nação e nós temos que nos levantar. Eu termino dizendo que aos 6 anos de idade fui abusada e ninguém viu. Eu fazia parte de uma comunidade religiosa, fazia parte de uma grande igreja e ninguém na igreja percebeu que tinha uma menina de 6 anos de idade triste. Eu sentava no primeiro banco da igreja, passei a sentar no último banco e ninguém percebeu que tinha uma menina de 6 anos de idade sofrendo dentro da igreja, porque estava todo mundo muito ocupado. A minha igreja estava ocupada, os líderes da minha igreja estavam ocupados, inclusive o meu pai, porque ele estava muito ocupado construindo um grande templo. Estava todo mundo ocupado naquela época. O grupo da minha igreja que cantava estava preocupado apenas em ensaiar os louvores para cantar. Os diáconos e diaconisas que cuidavam da igreja estavam muito ocupados com o templo. Não havia tempo para olhar para uma criança. E eu digo para vocês que se uma pessoa tivesse percebido o que estava acontecendo comigo, a minha vida tinha sido diferente, porque quando o predador me colocou no colo aos 6 anos, ele disse que eu era a culpada do abuso. Ele disse que eu tinha seduzido ele com 6 anos, porque é isso que o predador faz com a criança abusada. Ele faz ela se sentir culpada. Se uma pessoa tivesse identificado e me abraçado, e tivesse me dito aos 6 anos que eu não era a culpada daquilo, a minha vida tinha sido diferente. 42 anos depois, eu rodo o Brasil falando da pedofilia, do abuso sexual. Não contava a minha história, mas tenho sido obrigada a contar. E o que eu tenho encontrado hoje são ainda pessoas ocupadas, e ocupadas, e ocupadas. Eu tenho encontrado religiosos orando, orando e orando. Eu tenho encontrado governantes negligenciando, negligenciando e negligenciando. Mas este é o momento da gente se levantar. Deixa eu dizer uma coisa, os pedófilos do mundo inteiro compram pacotes, fretam aeronaves para vir aqui pegar nossas crianças, porque a eles são ditos que a gente deixa. Eu sonho, e eu estou sonhando junto com muitas pessoas, e uma das pessoas que tem me ajudado muito nessa luta é a deputada Harold. A gente tem feito tanta coisa. A gente às vezes se sente impotente, às vezes dá vontade de desistir, porque o que chega pra gente todo dia são notícias de que nós estamos sendo derrotados. Mas eu creio que há uma esperança e eu sonho que logo, quando esses pedófilos forem comprar passagens aéreas e fretar aeronaves para vir no Brasil pegar nossas crianças, os agentes de viagem digam o seguinte para eles: tu vai ao Brasil, vai ao Rio ver Copacabana, vai ao Rio ver o Cristo Redentor, vai na Bahia, vai comer cocada na Bahia, vai na Amazônia ver as florestas, mas tu não vai no Brasil pegar criança, não. Porque um povo se levantou naquela nação, um povo se levantou e está dizendo que ninguém mais toca em nossas crianças. E eu creio que eu faço parte desse povo, e eu queria que essa revolução começasse agora. Eu mostrei para vocês que estão querendo abortar a infância no Brasil. Estão querendo matar crianças na barriga da mãe no Brasil. Eu mostrei para vocês que estão querendo liberar prostituição para crianças no Brasil, querem prostituir a infância no Brasil. Eu falei para vocês que querem liberar as drogas, querem dopar nossas crianças no Brasil e querem estuprar as nossas crianças, querem abusar. Mas nós vamos dizer, chega, basta. Nós vamos nos levantar num grande movimento em defesa da vida e da família. E eu me coloco à disposição. E nós temos um grupo crescendo e um grupo crescendo no Brasil. E logo, nós podemos ter nessa nação, meu sonho, um decreto presidencial não assinado no Natal e Ano Novo para ninguém ver, mas um decreto presidencial escrito por toda a nação junto. Um decreto presidencial que diga o seguinte: que todos nessa nação se levantem em amor à família e às crianças brasileiras. Era o que eu tinha a dizer.